Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o cinema nacional e também sobre Mazzaropi, o caipira matuto. Recebemos em nossos estúdios o professor Dr. Paulo Schettino, ele que é especialista em cinema e professor do mestrado em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Professor, vamos relembrar aos nossos telespectadores a respeito dos trabalhos de pesquisa que o senhor desenvolve, inclusive dos livros que o senhor já publicou a respeito do cinema. Vale lembrar que o senhor veio da parte prática do cinema. O senhor trabalhava em montagens de filmes, por isso nós vamos falar sobre o cinema nacional, e aí é que o senhor galgou a carreira acadêmica, é isso? Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade. Estou sempre disponível para falar de cinema nacional e falar também do nosso programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura. Estou sempre disponível para vocês. E Mazzaropi é um caso muito especial no cinema, né? E realmente você tem razão, Fernando. A minha trajetória foi inversa. Eu primeiro sujei as mãos carregando lata, trabalhando em laboratório, em praticamente todas as funções do cinema. Normalmente as pessoas da minha idade que não frequentaram escola de cinema, porque não existia na época. A escola de cinema era a escola da vida, você arranjava um emprego num determinado setor do cinema, né? Ou montagem, ou fotografia, ou direção, ou laboratório. E ali você começava a aprender, e passava de uma função para outra. Isso está na história, na biografia de todas as pessoas com mais idade. Depois vieram as escolas. Mas, na verdade, quando o senhor for trabalhar em cinema, como o senhor disse, sujar as mãos, pegar no material prático para fazer filme, o senhor já tinha uma titulação, o senhor era graduado em Física, não é isso? Sim, não, tudo bem. Foi quando eu estava terminando na Federal do Rio de Janeiro, antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, o curso de... A minha graduação é de Física, e licenciatura e Tecnologia. Foi quando eu fui fazer um curso de cinema, um curso prático de cinema, e assisti uma palestra do dono do laboratório Líder Cinematográfica. Terminada a palestra, eu fui lá nos bastidores e falei, olha, para mim nada é novidade. Comprimento de cor, movimento ondulatório, cores dos corpos, como é que a cor é obtida. Essa praia eu nado. Ele falou, quer trabalhar conosco? Então, comecei. Quer dizer, no ano seguinte, continuei dando aula, óbvio, De Física. de Física e Matemática, no segundo grau, no pré-vestibular, mas eu comecei a trabalhar, então, oficialmente como prático de cinema, né, no laboratório da Líder. Estamos falando de que ano, professor? Ixi, cara, 71, 72, 40 anos depois, acho. Isso. Porém, o cinema nacional, ele teve seu tempo áureo, tempo de grande sucesso dos filmes, na década de 50, década de 60, e depois vieram as chanchadas. Eu queria que o senhor comentasse e tentasse fazer uma linha de tempo, que é uma especialidade também do senhor, a respeito do cinema nacional e quando o senhor entra no cinema. Que já era colorido, então, na década de 70. Sim. Não, esse tempo que você remonta aí, eu era criança. Eu não estava trabalhando ainda não. Mas Mas eu era assíduo, cinéfilo, isso. assíduo, né? Então, a década de 50, realmente, com a fusão do cinema com o rádio, isso é muito, muito necessário que se diga, que se o cinema trazia a imagem, o rádio trazia a voz e a palavra, e seus cantores. Então, o cinema e o rádio, casados, eram dois meios de comunicação que comungavam, trabalhavam juntos, produziram os grandes musicais da década de 50, onde era a chance do público ver os cantores do rádio que só usufruíam, através do meio rádio, a voz. Lembrando até para o telespectador que a TV acaba de completar 60 anos, mas o cinema na década de 50 era um programa, vamos dizer assim, familiar e de fácil visibilidade, diferente da televisão, não é, professor? Sim, a televisão ainda era uma promessa, né, no início da década de 50, porque ela começa muito devagar, poucos aparelhos, poucas linhas de definição de imagem, borrada. E era uma coisa ainda para futuro.
O que acontecia no início da década de 50, realmente, isso você falou, era o cinema atraindo multidões. Agora, as multidões iam para os grandes cinemas que exibiam os filmes americanos. Isso é ponto pacífico. Porém, existia o filão das chanchadas da Atlântida, que era Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Sil Farney, Anselmo Duarte, mas que tinha por principal atração os cantores do rádio. A gente acorria filas quilométricas para ver Orlando Silva, Dalva de Oliveira, os Demônios da Garoa, todos os cantores do rádio. E quando o cantor era lançado no rádio e no disco, e o cinema divulgava, foi o caso da Maísa. Então você vê uma chanchada, né, com Zé Trindade, está lá a Maísa cantando Fossa. Na realidade, era divulgação de ouça o seu primeiro disco. Vamos até passar para o telespectador, porque às vezes pode ficar meio confuso, você já deve ter ouvido, acaba caindo no senso comum, a chanchada e a pordochanchada. São linguagens distintas e o que era uma definição de uma e definição de outra? Sim, por chanchada a gente conhece as comédias musicais da década de 40 e 50, filiadas ao rádio, né? Divulgação dos cantores de rádio. E os comediantes, né, que eu já citei, principalmente Oscarito e Grande Otelo, né, fazendo a famosa dupla. Já e chanchada é um termo depreciativo, como chamava-se também de abacaxi brasileiro, tá, duro de descascar, porque a gente já estava viciado com a linguagem americana, a gente gostava mesmo de escutar I love you. Eu te amo, eu te gosto, isso aí não... Isso Noel Rosa já tinha cantado na década de 30, que a educação para a leitura de filmes era feita pelo cinema americano. Então a gente prefere I love you, mesmo que você não entenda. Na década de 70, já consolidado o cinema, já com a introdução das cores no cinema brasileiro, essa chanchada, essa coisa descompromissada, né? A chanchada se opõe ao cinema sério. Por exemplo, na década de 40, a chanchada era da Atlântida, no Rio, que era só comédia, só alegria e com muita música. Enquanto o outro lado do cinema, oposto à chanchada, era o cinema sério, discutindo as grandes questões filosóficas, os problemas sociais. Isso era feito pela Vera Cruz, aqui em São Bernardo do Campo, né? Então, essa oposição. Na década de 70, também tinha filmes sérios, politizados, sobre a questão da ditadura que estava vigindo, então, na época, os filmes que tentavam discutir a ditadura, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, as questões sociais, como Vidas Secas. Então, existia um cinema sério. Contrapondo ao cinema sério, existia a chanchada. No caso específico, a esse cinema novo, politizado, chamou-se de pornochanchada porque explorava o filão sexual. Os filmes eram feitos na Rua do Triunfo, na Boca do Lixo, onde abundavam as prostitutas e os cafetões, o pessoal do baixo mundo, e que servia de material para os filmes. Um ou outro ator ou atriz sério aceitava para trabalhar nesses filmes. Eram comédias, de modo geral. Fagundes começou lá como o Homem de Itu, e outros atores, Eva Vilma andou por lá também, né? Eram comédias para ganhar dinheiro, então eram chanchadas, em oposição ao cinema sério. Mas como explorava o filão sexual, então chamou-se de pornô chanchada. Mas, diga-se de passagem, qualquer novela das 8 hoje dá de olé nas pornô chanchadas da década de 70. Hoje, freira pode assistir as pornô chanchadas da década de 70. Sem a cometer novela nenhum das 8, pecado. na sala de visita da tua casa, as cenas são muito mais picantes do que as pornô chanchadas da década de 70. Por causa, digamos, do desvelamento da questão sexual. Hoje já se discute todas as formas de sexualidade, diversidade, e também o relaxamento moral, né? A rigidez daquela moralidade vitoriana, inglesa, o protestante, né? Isso tudo está indo de água abaixo, devagarinho, devagarinho. Então, e essas questões mais, digamos, escabrosas, entre aspas, né?
que afinal são questões humanas, já se pode colocar em discussão dentro da tua casa. É só assistir uma novela. Professor, com relação ainda ao cinema da década de 70, que o senhor começou a trabalhar, que tipo de filmes eram produzidos? E ainda mais, o telespectador pode até, da faixa da minha idade, dos 40 anos, eventualmente ir ao cinema e criava já uma apatia com o filme nacional, porque ele não tinha uma qualidade de som boa. É verdade isso? Em parte sim, mas em parte não. Porque a grande ponta final do fazer do cinema é a sala de exibição. As salas de exibição do cinema se preocupavam com o cinema brasileiro? Não. Então, aparelhos velhos, reprodução de som ruim, que não era no filme, era na projeção. Não incomodava para quem assistia filme americano, porque o barulho lá da língua estrangeira, as nuances desapareciam. Agora, pro filme brasileiro, era importante que tivesse uma projeção com som perfeito. E esse, digamos, esse estigma de som ruim perseguiu o cinema nacional o tempo inteiro. Ah, o som é ruim, os produtores de estúdios de som reclamando. A Alamo, aqui em São Paulo, meu Deus, trabalhei, quantos filmes eu fui fazer lá, né? A aparelhagem maravilhosa, perfeita, não era do filme. Deixa claro até para o telespectador que não tinha como o som ser ruim, porque o cinema, a maioria das vezes, ele era dublado em estúdio, acusticamente preparado, os efeitos especiais eram colocados posteriormente, enfim, não tinha como o som ser ruim, né? Não tinha. Não tinha. Agora a exibição que era... A exibição que era o ponto final mesmo, o nó. Tanto é que quando Kubrick foi lançar um filme aqui no Brasil, aquele das bolinhas amarelas, que lá no meu laboratório foi feito, onde aparecia as partes pudendas do ator balangando, então nós colocamos bolinhas amarelas para cobrir o sexo. Laranja Mecânica. Kubrick veio ao Brasil, não lembro se ele veio, a ordem, pelo menos, da produtora, né? Toma cuidado com os laboratórios brasileiros e a projeção, porque acaba com o filme. Então, todos os cuidados necessários, foram feitos, o som estava perfeito, as imagens perfeitas, mas, no entanto, na exibição a coisa dançava. Mesma coisa acontecia com a televisão. Até agora, com a digitalização, você percebe as imagens maravilhosamente bem, você recebe. Até uns 10 anos atrás, todo mundo via a televisão borrada. A definição não existia, né? Então, essa questão tecnológica, felizmente, essa briga de um jogar a culpa no outro, acabou com a digitalização do som e da imagem. E a leitura ótica. Agora acabou, né? Os filmes agora não tem mais essa culpa, não carregam mais essa culpa. Com relação à produção que o senhor trabalhou, que tipo de filmes o senhor era responsável naquela época? Olha, credo, sou velho o suficiente para ter sido o último diretor técnico da Rex Filmes do Brasil, sediado em São Paulo. Eu era da Líder, que eu vim do Rio, né? E eu vim para São Paulo, porque São Paulo era o único lugar no Brasil que fazia filmes a cores. O laboratório da Líder, a cores. Com o desenvolvimento da Líder, a Líder comprou a Rex, que era o grande estúdio italiano do Franco Zampari, ligado ao TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, ligado à Vera Cruz, que faziam os filmes, né, com a Selma Duarte, Tônia Carreiro, Zimbinski. Então, a Rex Filmes foi o laboratório cativo, lá, o laboratório onde fizeram os filmes da Vera Cruz. As chanchadas da Atlântida eram feitas no Rio. Então, era bem aquela briga em São Paulo. Com a ascensão da Líder, a Líder comprou a Rex. E lá fui eu, mandado pelo dono, a dirigir a Rex. E o que a gente fazia lá? Primeiro, todos os filmes tinham a obrigação chamava-se de copiagem obrigatória. Todos os filmes que seriam exibidos nas salas no Brasil tinham que ser copiados no Brasil. Era uma proteção à indústria cinematográfica brasileira, uma lei protecionista. E estava certo.
O país que não protege o teu produto, esse produto desaparece, né? Então nós fazíamos todos os filmes, a cópia de todos os filmes, e entre eles os filmes também nacionais, né? Quando houve a fusão, pela compra, entre a Rex Filmes de São Paulo e a Líder Cine Laboratório do Rio, nós então passamos a ser o que a gente chamaria assim de monopólio, né? Tudo passava por nós, os filmes nacionais e os filmes estrangeiros. E nessa época eu lembro que foi o grande boom do Mazzaropi, teu objeto principal da nossa conversa, quando o Mazzaropi deixa de ser ator e passa a ser produtor, continua também como ator, né? E funda a sua Pan Filmes. Então era, às vezes, 2 por ano, longa-metragem, saíam de Taubaté, direto lá para a Rex Filmes, que o Mazzaropi foi sempre muito fiel à Rex, porque a Rex fazia os filmes da Vera Cruz, foi na Vera Cruz que ele começou com o Chofer de Praça, né? Lá no início da década de 50. Então ele foi muito fiel. Então, com as produções a Márcio Mazzaropi, né, ele passou a ser um mega cineasta, porque além de cantar, compor, ator, né, ele só não dirigia a si mesmo. Ele sempre contratava e também fotografia, mas sempre usou gente boa. Mauro Alice na montagem, o argentino Rodolfo Ixey, o Landini na fotografia. Então ele cuidava. Milton Amaral, que fez o Jeca Tatu como diretor. Então ele usava diretores, fotógrafos e montadores os melhores. Falando nisso, nós vamos para um rápido